Juca, o Trajano pontuou bem, crise não funciona. Porém, o que aconteceu no Parque São Jorge não foi pouca coisa ontem, né? A galera foi lá e tal. Eu diria a você o seguinte, que é um pouco do que, sem violência, resta ao torcedor do Corinthians. Ocupar o Palácio de Mármore, o Parque São Jorge, o que for, e botar para fora os vendilhões do tempo. Porque não tem outra solução. Veja as coisas que têm acontecido no Corinthians. O cidadão reconhece que, porque tinha bebido, usou o cartão corporativo do clube. Passam 5 anos para que ele vá lá devolver a grana. Aí vai para a comissão de ética votar se deve ou não levar adiante o caso. Você viu qual foi o resultado da votação? Tudo bem. 9-7 por continuar uma investigação. Mas 7 do Conselho de Ética acharam que estava tudo bem. Passaram o pano e tal. Então, aí aparece outro ex-presidente que também usou o cartão corporativo. Ele nega. Aliás, coisa que o Andrés não fez. Mas o Duílio nega que tenha feito. Mas tem tanta comprovação de que aquilo não pode ter sido... Você vai me dizer que foi o motorista dele que fez aquilo, aquelas compras todas, né? E o outro presidente afastado, réu na justiça. O que você quer que a torcida faça? Tem votação agora do impeachment, né? Agora. Dia 9 de agosto. Dia 9 de agosto. O que você quer que a torcida faça? Se não se mobilizar e ocupar. E, como eles dizem, botar os ratos para fora. Agora, haja rato. Esse é o problema. Haja rato. O problema do Corinthians é que se arrastou por tanto tempo que, seja lá o nome que surgir, Sim. ele vai ter alguma ligação Claro, com alguém do passado. Aí, claro. Então não importa, É né? impossível não Por ter. exemplo, o Rosalá, que é cantado como um grande nome por muita gente, o cara foi vice, Sim. foi diretor, foi... Sim. Então, no final, é difícil ver o que vai Só se acontecer caísse com o alguém de Corinthians. paraquedas, que não tem nada, mas não existe isso, não é? Você tem razão. Agora, é muito difícil. Demorou muito para alguém tomar uma providência, essa é a verdade. Tem uma coisa importante que vai acontecer aí na semana que vem. Corinthians e Palmeiras. Quarta-feira. Copa Copa do Brasil. É ali que está o Itaquera. divisor de águas? O Buzilis. Pro O Buzilis. Corinthians. Vamos subir na bola. Eu acho que, não sei se divisor de água, né, Gil? Porque, assim, é uma chance de salvar o ano pro Corinthians, mas se... Salvar o ano, assim, né, temporariamente, porque depois tem um outro mata-mata. Mas se o Corinthians passa do Palmeiras, é uma salvação ali provisória, temporária, claro. porque a gente não sabe o que vai acontecer depois. O corintiano vai ficar um pouco calmo por um tempo, mas depois vai voltar à realidade, que é um time que vai brigar pela parte de baixo da tabela, que provavelmente vai ser, de novo, o azarão no próximo mata-mata que vier. E aí, isso que a gente está falando, o Corinthians ele está se arrastando nessa crise há tanto tempo, e a falta de investigação, e o buraco vai ficando cada vez mais fundo, que eu, de novo, insisto, eu não lembro o último Palmeiras e Corinthians em que o Corinthians entrou como favorito. Não tem. Eu não lembro. Quem é que manda lá no Corinthians, hein? Quem é que... Não, ninguém manda. Dessa confusão toda. Quem é Não, que... o presidente. O atual presidente. No futebol, por exemplo, o Yuri Alberto renovou o contrato Renovou. por 5 anos. Você renovou. Quem falou com ele? Quem renovou? Osmar Stabile. Osmar Stabile. Osmar Stabile. Quem é o Osmar Stabile? Era o o presidente do vice-presidente momento. eleito, mais Se velho. afastou. Assumiu o lugar do afastado. Agora, para você ter uma ideia, Marcelinho Mariano, que é um tipo que também teve que ser afastado porque está indiciado e é réu na justiça, era um empregado de Osmar Stabile. É. Entendeu? Então, é aquilo que o Danilo falou. É difícil você Sempre encontrar alguém tá ligado ali, a alguém, né? Isso, que não esteja ligado a Agora, alguém. dentro de campo não deu uma melhorada? Empatou com o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro, É. primeiro, o Cruzeiro não jogou bem. Segundo, é verdade, o Corinthians ralou, pelo menos, ralou o que não fez no Morumbi. Então, isto já, de alguma maneira, compensa, né? Mas é que ficou uma falsa última impressão daqueles momentos finais em que o Corinthians teve 2 chances de gol, num mesmo lance, praticamente. Né? O Memphis Depay chuta no ângulo e o Cássio vai buscar, faz a grande defesa, né? Do grande goleiro, do maior goleiro da história do Corinthians,
faz contra o Corinthians, uma grande defesa, e na cobrança do escanteio, a bola ia entrando quando o... Eu acho que foi o Romero, não tenho certeza. Não foi o Romero, foi o... Agora me Vidal, faltou. outro não. Djalma. O Djalma tira na linha. Então ficou aquela sensação que, opa, contra o líder. Contra o líder, mas foram os dois grandes lances do Corinthians no jogo, jogando em casa. Esse jogo, pra mim, diz mais do Cruzeiro do que do Corinthians. Não, sem dúvida nenhuma. O Cruzeiro perdeu 2 pontos. O Corinthians ganhou 1, embora em casa. Já estamos na audiência brutalíssima, hein? Olha só. Audiência brutal aqui, então mande Mas seu sabe like, por seus quê? likes. Pelo novo Crise. corte de cabelo do Arnaldo. Pode ser, porque a gente falou de crise aqui. Não, e a iluminação também Pega tá o público diferente. jovem, não tá, pega o público não tá uma jovem. iluminação cinematográfica? Tá um negócio mais... Tá uma coisa diferente. Tá Ele diferente o chamou negócio. alguém para fazer uma iluminação no estúdio dele. Né? Ó, Arnaldo, contrariando aqui José Trajano, porque falar em crise, tem crise também em outros lugares. Não, mas Por isso que- contrariando, que eu fui aqui dá menos audiência. porque tem crise também no Galo. Os caras fizeram... Vocês não estão ouvindo... Fala de novo. Agora voltou. Há controvérsia sobre crise não Os da caras audiência. treinaram até com o bolso para fora, contra os contra a falta E de o grana. Menem disse que ali são homens responsáveis. São homens responsáveis. E no Vasco, o Pedrinho até foi fazer coletiva para falar, se vocês quiserem que eu saio e tudo mais. Ou seja, crise para todo lado. Como é que você votaria naquela enquete outra lá que não entrou? Não entrou, como é que vai entrar? Eu acho que a Não, do Corinthians é uma crise mais complexa, porque até a torcida que foi protestar, ela está numa crise de identidade, né? A torcida está devendo, as torcidas organizadas estão devendo, as torcidas organizadas encamparam o presidente denunciado e agora Réu. praticamente fora do Corinthians. Então, as digitais das torcidas organizadas na crise do Corinthians, elas também existem, né? Quem está protestando também está comprometido, você entende? É uma coisa rara, né? Mas está acontecendo. Então, a Gaviões deve quase 1 milhão, a Gaviões encampou o Augusto Melo até o fim e é quem lidera os protestos, por exemplo. Mas eu acho curioso nesse hall de crises, esses gigantes, a situação de clube social e SAFs, né? Tem clube em modelo associativo em crise e tem SAFs em crise, certo? O Galo virou uma SAF com os mesmos caras e não consegue pagar suas contas. A SAF do Vasco não deu certo. E o Pedrinho agora tenta uma saída. Então também tem algumas diferenças, né? O Vasco hoje é presidido não por um cartola tradicional, mas por um ex-jogador com história no clube. Então, quando a gente espreme as crises do futebol brasileiro, você não tem modelo. Porque para o corintiano seria agora, talvez, muitos falavam, agora não tem saída, vamos virar SAF, vamos vender para alguém. E se fosse vender para os donos do Galo? E se fosse vender para a SAF do Vasco? Não, pro Ronaldo Não é uma Fenômeno. O garantia, Ronaldo né? não quer comprar o Corinthians? Então, Não é? bom ponto, Trajano, ótimo ponto, porque a SAF do Cruzeiro, neste momento, né, na segunda venda, depois que o Ronaldo Fenômeno revendeu, esportivamente está funcionando melhor e vivemos um momento de paz. Mas a gente não sabe até quando isso, né? E ela só sobrevive Enfim, porque tem um eu dono acho apaixonado, até que- né, Arnaldo? Porque é o dono que topa por dinheiro mais do que o clube consegue gerar. Se fosse pensar financeiramente, não é uma SAF sustentável. Exato. Exatamente. O que não é o caso do Ronaldo, aliás, não é um apaixonado, né? É um homem de negócios, né? O Arnaldo. Né? Arnaldo. Por mais que ele tenha jogado no Corinthians e tudo Arnaldo. mais. Então é bem complicado. Essa discussão é complicada. O Arnaldo. Porque o que a gente vê é... Oi, pode falar. Não, porque tem uma ciranda legal no Galo, né? Diz que o Menem vai pedir um empréstimo pro banco dele para pagar as dívidas que o Galo tem com ele. Ele vai pegar esse dinheiro, dar para os jogadores do Galo que estão com salário atrasado e noticiar isso tudo na rádio dele. E oferecer como garantia os prédios que ele Os constrói. prédios, o apartamento. Não, beleza? É isso. Mas completa, Arnaldo. Porque o que a gente vê, Tironi, é quase todo clube do futebol brasileiro está encalacrado financeiramente
o torcedor vê na SAF uma possibilidade de salvação, de melhora, de solução, né? E não é tão simples, porque nós estamos discutindo 3 crises grandes com modelos de comando diferentes, né? E aí, no campo, se você comparar Corinthians, Atlético e Vasco, os problemas claro que vão jorrando para dentro de campo, né? Não tem como. E nessa circunstância, eu acho que o time mais fraco dos 3 é o Vasco. O Vasco, ele tem no brasileiro, acho que riscos que Corinthians e Galo, em tese, não vão correr, porque tem times melhores, jogadores melhores. Mas o meio da semana que vem, ou os 2 próximos meios de semana, o Danilo falou na possibilidade do Corinthians ganhar do Palmeiras e na possibilidade do Corinthians perder do Palmeiras, que é a maior. Um bilionário sabia do Acabou o ano. E aí a crise, a gente sabe quando tem um jogo desse tamanho, a torcida não vai só protestar contra os cartolas e o comando, né? O Corinthians é uma bomba relógio e a eliminação diante do Palmeiras, que pode ocorrer, pode trazer consequências, sei lá, diretas no time, às vésperas da decisão sobre o comando. Pode ter influência no Dorival, pode ter influência na continuidade do Memphis, etc. E até no Yuri Alberto, que renovou o contrato até não sei aonde. Se tiver uma proposta, talvez o Corinthians venda, né? E essa renovação, aliás, pode ser até para adequar a multa rescisória à eventual proposta do exterior. Porque se o Corinthians for eliminado pelo Palmeiras, o ano acabou, né? Vai restar a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Deixa eu botar o Mauro na conversa, mas o Trajano falou. Não, só um detalhe antes do Mauro falar. Você sugere uma outra enquete. Se crise é uma boa enquete. Isso aí. Vocês acham que crise é uma boa enquete? Comentem. Mandem aqui, comentem.